O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós vamos cantar essa música animada e ao mesmo tempo agora segurando um pouquinho, porque hoje é o dia do bom pastor. Hoje é o dia de proclamar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, não temerei, porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Não temerei, não recuarei, não fugirei. Cantemos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Escute eles cantando. Meus pastores num dia de sombra, Jesus é o bom pastor. Cuidaram e o Eu sou o bom se pastor. perdeu. Eu lhe dou a minha vida em plenitude. Olha para Jesus, o bom pastor. Conduzir e salvar. Escute esse grito, escute. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Quem é que está dizendo isso? Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, Quantas vidas lhes eu darei. tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão paz, terão paz. ovelhas tenho muita paz, Poderão descansar. descansar. Olhando para Jesus, diga: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Você sabe, sou bom pastor. Eu queria que cada um tivesse oportunidade. Você está vendo? Muito obrigado a toda a equipe que ajudou a preparar esse retiro. Ontem foi a Samaritana. Hoje o bom pastor. Como eu queria que você pudesse vir aqui e fazer como eu, enquanto eles cantam, e sentar aqui, ó, e dizer, olhar para ele e dizer assim: sois bom pastor, cuidai de mim. Sou bom pastor, cuidai de mim, Jesus. Eu queria que você, onde estivesse, feche teus olhos. Não te dá um pouquinho de inveja? Olha para Jesus, o bom pastor, aquela ovelha que está nos ombros de Jesus. Não dá um pouquinho de inveja? Não é uma inveja, admiratio. Não dá um pouquinho de, eu queria estar lá. Mas você pode estar. Diga: Jesus é o meu pastor. Vai rezando.
Jesus é o meu bom pastor, nada me faltará. Põe a mão no seu peito e diga: o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor, nada me faltará. Não terei medo da morte, não terei medo das tribulações, não terei medo de esperar no Senhor. O Senhor é meu pastor, Ele cuida de mim como ovelha. Eu sou Jesus, é o bom pastor. Ele há de curar minhas feridas, cuidar das minhas dores. Jesus é o meu pastor. Eu não hei de me perder. Jesus é o bom pastor e me protege. Me livra dos lobos ferozes. Jesus, o bom pastor, me toma pelas mãos, me faz passar pelo vale da morte, me leva a verdes pastagens. Escute Jesus dizendo lá no fundo do seu coração. Você lembra? Eu citava Oséias, e no livro de Oséias ele disse: eu te tirarei para o deserto, eu te chamarei para o deserto, para te falar ao coração. Você lembra? Eu comecei o retiro falando isso. Eu te levarei para o deserto para falar ao teu coração. E escute essa voz que diz: eu sou o teu pastor. sou bom pastor, Jesus, ovelhas guardarei. o ofício dele é nos amar. Não tenho outro ofício e nem terei. Está escutando, filho, filha? Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Padre, se eu soubesse como é que está a minha vida, Padre, eu tinha tudo, perdi tudo. Se você soubesse, Padre, como é que eu vim para esse retiro, tive que colocar prestação para pagar a caravana. Se eu soubesse quantas pessoas eu deixei doente. Eu quero que você vá colocando os doentes no bom pastor agora. Ei, coloca teus doentes. Eu quero colocar todos aqueles que se recomendam às nossas orações. E se a sua intenção não chegou aqui, demora a mandar não, pode mandar pela equipe. E eu quero dizer, você pode colocar os teus problemas na família. Hoje é o domingo do bom pastor, o dia inteiro nós vamos estar rezando. A mensagem hoje, do começo ao fim, até o fim do dia, na missa, é do bom pastor. O bom pastor que visitou a samaritana, o bom pastor que agiu lá em Betesda, o bom pastor que hoje vai atender uma mulher cananeia, o bom pastor que vai curar um surdo e gago, e o bom pastor que se dará na Eucaristia. Por um último momento, qual causa você quer colocar no bom pastor? Eu repito, quem e qual causa você quer colocar no bom pastor? Você está me ouvindo, filho? Olha mais uma vez para essa imagem do bom pastor. Essa lágrima que está correndo nos teus olhos, diga: Jesus, essa lágrima é tua. Diga: essa lágrima é tua. Essa lágrima é tua. Essa dor é tua. Essa angústia é tua.
pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, lhes darei. Numa última entrega, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, o domingo do bom pastor. Que privilégio para nós, né? Podermos fazer um retiro no domingo do bom pastor. Quem ontem se sentiu tocado, pode ficar em pé, mesmo que eu não saiba, que tem algo a dizer. Levanta a mão para que eles mostrem. Então são graças e bênçãos, não é que Deus revela à toa, Deus tem que revelar por uma pessoa e confirmar. Então uma salva de palmas a todos que foram tocados no Senhor. E hoje eu quero dizer mais. No bom pastor, eu falo sério, gente, no bom pastor. Ontem, não posso deixar. Uma mãe e uma filha que vieram, foi para mim a história do marido. Algo que foi muito forte. E Deus até mostrava mais ou menos onde Deus estava agindo. Aquela história do marido, da frustração. O que eu quero dizer, no bom pastor você vai mandando as suas intenções. Tem um cesto aqui na frente, você vai colocando, a equipe vai trazendo. Você tomar a decisão, eu vou fazer parte do rebanho que é Jesus. Eu vou fazer parte desse rebanho. Machucado é verdade, ferido é verdade, cansado pode ser, mas eu irei fazer parte deste rebanho. Ele é o bom pastor. E eu quero começar com 2 textos, 2 perícopes. Confesso que estava tentado, preparado para falar sobre Zaqueu. Não o farei, deixarei para o retiro do ano que vem. Com quem eu posso contar o ano que vem? Só vamos ter que aumentar o lugar. Mas eu quero deixar para o ano que vem, por quê? Para dar um gostinho de quero mais. E quero hoje falar de como Jesus é bom pastor, a ponto de aceitar 2 pessoas estranhas no ninho, uma mais que a outra. Como Jesus é bom pastor, a ponto de fazer um milagre onde não convinha, pelo menos no seu tempo. E por isso, por favor, tomem o texto de Mateus, capítulo 15, agora é para tomar o texto, capítulo 15, versículo 21 a 28, Mateus 15, 21 a 28, em pé para a palavra de Deus, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, Jesus retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, originária daquela região, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim.
minha filha terrivelmente atormentada pelo demônio. Minha filha está terrivelmente atormentada pelo demônio. Mas ele não lhe respondia a palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe pediram, dizendo: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Respondendo, disse Jesus: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, chegando, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, socorro! Em resposta, disse ele: não é conveniente tirar o pão dos seus filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: certamente, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe falou: ó mulher, grande é tua fé, seja feito conforme desejas. E desde aquela hora a filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar, uma salva de palmas à palavra de Deus e dê um beijo na palavra. Ei, que é isso? Toda vez que você lê a palavra, você tem que dar um beijo na palavra. É assim que funciona. Você leu, beija a palavra. Vamos lá, vocês vão me ajudar a construir essa reflexão. A mulher, ela é judia? Ela é? Pois bem, se você lembrar um pouquinho, Jesus é o bom pastor. Mas se você perceber, ela está numa região em duas cidades, de Tiro e Sidônia. Você sabe onde fica Tiro e Sidônia hoje? No Líbano. Tem o Irã, Iraque e o Líbano. Tiro e Sidônia são cidades do Líbano. E no Líbano não fica na Terra Santa. Se alguém fez já a peregrinação para a Terra Santa não inclui nem a Jordânia, não inclui, por causa de onde Moisés viu a terra prometida. Mas Tiro e Sidônia não. Sabe o que significa a palavra Tiro? Tiro significa força. Sidônia vem da palavra Sidom, que significa caçada. Portanto, não é forçar o texto dizer que Jesus foi fazer uma grande caçada, uma grande jornada, uma forçosa missão. Entendeu? Começou a marcar? Ele está indo numa região que fica fora da Terra Santa. Ele vai lá e veja comigo o texto. Ele está lá, ele foi em missão? Não. Ele foi lá fazer o quê? Também não foi rezar. Ele foi lá descansar. Tanto é, olha que interessante, ele saiu daí, retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. A perspectiva é de que ele não está em público, ele está numa casa descansando. Ele não foi para fazer um grande discurso, ele foi lá para ter um momento pessoal. Ele não queria ser reconhecido, ele não foi para pregar, ele foi para ter um momento de anonimato. É interessante, e eu gosto de chamar a atenção para esse texto. Por quê? A mulher chega e ela começa a gritar. O que ela grita? Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Repita comigo. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ela era judia? Ela era convertida a Jesus Cristo?
ela era uma cananeia. Falando hoje, ela era uma libanesa, uma não católica. Eu estou atualizando os textos. Agora eu pergunto primeiro para você, como que uma mulher que não é cananeia, que não é judia, uma mulher que não fazia parte do grupo de Jesus, chega para Jesus e fala um texto com tamanha propriedade: filho de Davi. Ora, havia uma briga terrível entre os cananeus e os judeus. Como é que uma cananeia atribui a um homem um título messiânico, de alguém que não era da sua religião, era inimigo? Filho de Davi. Davi era judeu? Era. Davi era o exemplo do rei judeu. Uma pessoa que não era judaica, odiava os judeus, se podia quebrava o pescoço dos judeus, usa para Jesus um termo judeu. Você vai dizer por quê? A resposta está logo depois. Vamos, o que é que ela disse? Qual foi a... Gritava o quê? Repitam. Filho de Davi, tem piedade de mim. Mais uma vez, qual era o grito dela? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ótimo, ali tem um título messiânico. Por que que ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim? Continue o texto. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Ah, bom. Tem algo de interessante aí. O coração de mãe e a necessidade não conhece distinção de raça. Quando realmente chega a hora, quando realmente chega o momento em que nós nos sentimos angustiados, a gente não fica botando reparo se o outro é de classe social diferente, se o outro é americano ou brasileiro, se você é de A, de B. Na hora em que a coisa aperta, você grita, não é verdade? Na hora em que você precisa, você clama. Por que essa mulher que era cananeia reconhece em Jesus? Pela necessidade, o sofrimento da filha. Entenderam, mães? Entenderam, pais? Na hora em que teus filhos, na hora que a tua família, na hora que alguém da tua convivência começa a passar necessidades, o que você faz? Grita. A quem? Gente, vamos levar a sério isso. Na hora em que as coisas começarem a dar errado na tua vida, na hora em que você sentir que está perdendo as rédeas, quando as coisas estão escapando da tua mão, você tem que gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem de piedade. Jesus, filho de Davi, tem piedade. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque minha filha, porque meu filho, porque minha família, porque minha vida, porque meu casamento, porque nós estamos sucumbindo. Qual é ela? Porque ela diz: porque minha filha está sendo atormentada por um demônio. Ah, Jesus, então é um exorcismo? Então é um espírito maligno? Então é um demônio? Uma força contrária a Deus? Poxa, então tem isso, padre? Ora, não sou eu que estou falando, é o texto. Não sou eu que estou falando, é o texto, é o evangelista Mateus. Então o que a gente já pode tirar por aí? Jesus é o bom pastor? É. Jesus é o bom pastor? É o filho de Davi? Na hora em que nós nos sentimos ameaçados, na hora em que nós nos sentimos em profunda tribulação, a quem recorrer? Ao filho de Davi, ao bom pastor. Pois bem, mas tem algo interessante a mais. Como continua o texto?
mas não respondia nada. Para quem a mulher gritava? Vou perguntar de novo, para quem a mulher gritava? Qual foi a primeira atitude de Jesus? Que mal educado, né? Mal educado. Parece o padre que ontem quase atropelou uma pessoa aqui, mas não é não. É que eu queria que eu já pedi desculpa. Eu já fui dar meu abraço de paz. Não é que eu atropelei no sentido que eu falei alto. Mas você vai perguntar, Jesus é mal educado? E isso não é tudo. Ele vai ficar pior. Jesus respondeu para ela. Vamos continuar o texto. Esse silêncio de Jesus tem um propósito. Esse silêncio de Jesus é terrível. Gente, eu quero que você pare para pensar. Uma mulher gritando, quando tantas vezes nós saímos gritando: Jesus, tem de piedade de mim. Você vai na igreja, você vai na adoração ao Santíssimo, você faz novena, você se esforça, você se empenha. Quantas vezes você rezou terço, você fez ladainha, você fez adoração, você jejuou, você comungou, você foi visitar doente, você ficou a quaresma inteira se abstendo de alguma coisa, e Deus fica em silêncio. Já aconteceu isso com vocês? Com quem aconteceu? A hora que você vê uma pessoa ali definhando na cama, a hora que você vê alguém que está se perdendo, a vida econômica não vai dando certo, e você vai dizendo: meu Deus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, bom pastor, eu não aguento mais, tem de piedade de mim. Tem um espírito mau que está prejudicando a minha família, tem algo que está destruindo tudo, está botando tudo a perder, e Deus fica em silêncio. Caramba, que silêncio é esse? É o silêncio do tempo oportuno. É a teologia e a pedagogia. Pode anotar ali. Este silêncio, se quiser anotar, é importante. Eu acho fundamental. Por isso que eu peguei esse texto. O silêncio da hora de Deus, o silêncio do tempo oportuno, a pedagogia da hora de Deus. Mas continuemos, não é tudo. Esse silêncio de Jesus tem um propósito. Jesus não é mal educado. Não é que Jesus não escutou a mulher. Não é que Jesus não escutou. Ele simplesmente queria que a mulher amadurecesse na sua fé. O silêncio de Deus tem um propósito: levar a mulher a amadurecer a sua fé. Eu quero lembrar que João trabalha muito bem essa dimensão da hora. Vamos tentar lembrar. Nas bodas de Caná, foi o primeiro grande sinal de Jesus, não foi? Nossa Senhora estava lá na cozinha, lá na despensa, não sei o que ela foi fazer lá, não era lugar de convidado, mas Nossa Senhora foi meio enxerida. Como tem gente que chega na casa da gente, né? Tem gente que chega na casa da gente e vai botar reparo em tudo, né? Se você descuidar, está até no banheiro do quarto do casal. Tem não? Nossa Senhora foi em Caná da Galileia, e Nossa Senhora falou: está faltando vinho, Jesus, faça alguma coisa. Qual foi a resposta de Jesus? Minha hora ainda não chegou. Num outro momento, Jesus estava para ser jogado do alto do penhasco, e Jesus passou pelo meio, porque a hora ainda não chegou. Jesus multiplicou os pães, e quiseram fazê-lo rei, e Jesus escapou, porque a hora ainda não chegou. Quando é que Jesus disse: é chegada a hora? Na Santa Ceia. A hora agora chegou.
é chegada a hora em que o Filho do Homem se manifestará ao mundo. E qual foi a grande manifestação de Jesus? A cruz. Gente, isso aqui é maravilhoso em Marcos, em Mateus, principalmente em Marcos. A maior hora de Jesus foram os seus milagres? Não. A maior hora de Jesus foi a hora que ele caminhou sobre a água? Não. A maior hora de Jesus foi a hora em que ele ressuscitou Lázaro? Epa, tem certeza? Até então alguém teria ressuscitado um morto? Então pergunto de novo: a hora de Jesus e a hora que Jesus ressuscitou Lázaro? Está vendo como são fáceis de votar em quem a gente quer? Está vendo como lavagem cerebral funciona? Bastou eu perguntar, você recuou. A resposta é não. A maior hora de Jesus foi a sua obediência e morte de cruz. Aqui foi a maior hora. A hora em que Jesus disse: tudo está consumado. Essa é a hora. Volto ao texto. Jesus ficou em silêncio, com um único propósito: fazer com que essa mulher, nessa pedagogia da hora de Deus, e isso é importante, gente, porque eu e você passamos por ela, o silêncio. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Nessa hora, a mulher podia ter desistido, como a maioria de nós teríamos feito. Nessa hora, ela podia ter recuado, como a maioria de nós fazemos nas nossas orações. Tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: São Jerônimo, quanto mais as suas orações forem importunas e perseverantes, tanto mais são agradáveis a Deus. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia. Eu repito: quanto mais as suas orações forem importunas, quer anotar? Estou ditando. Quanto mais as suas orações forem importunas e perseverantes, tanto mais são agradáveis a Deus. Por que eu digo isso? Porque nessa hora, como na nossa vida tantas vezes, Deus não vai tomar atitude. Ele vai simplesmente parecer que nos ignora, parecer que não nos escuta, parecer que não dá atenção. Ontem eu citava São Gregório Magno, e ele dizia assim: os desejos santos crescem com a demora. Vou repetir de novo. Às vezes a gente pensa: será que isso é de Deus? Você já se fez essa pergunta? Essa mulher chegou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, porque minha filha está tomada por um demônio. Às vezes nós chegamos para Deus e rezamos. Por isso que eu digo, se essa obra de Deus continua. São Gregório Magno diz que é muito fácil você saber se o que você está rezando é de Deus. É muito fácil, se o que você está pedindo é de Deus. Olha o que ele diz: os desejos santos crescem com a demora, com o silêncio de Deus. Se é desejo santo, o desejo, por mais que Deus silencie, ele cresce. Mas se os teus desejos diminuem com a demora, não são desejos autênticos de Deus, são meramente humanos e fúteis. Jesus, que lambada na nossa cara, né?
Mas seu padre, eu fui fazer a novena de Jesus misericordioso, terminou uma, eu agora acabei a novena da Santa Cruz, acabei a novena, rolai as pedras do caminho, acabei, isso mal terminou, começou a novena de Santo Expedito, e o senhor não para de fazer novena, e eu não recebi a graça, eu vou mudar de religião. Pois mude, minha filha, a porta de entrada é para a serventia, para entrar e para sair. Se a tua fé é tão esfarelada, se a tua fé em Jesus Cristo é tão medíocre, eu repito isso, enquanto que a mulher foi: Jesus, filho de Davi, minha filha está tomada por um demônio, tende piedade de mim. Jesus parece ter ignorado. E aqui São Jerônimo vai dizer, eu lembro essa frase: quanto mais nossas orações forem importunas e perseverantes, mais agrada a Deus. São Gregório Magno: os desejos santos na demora cresce. Eu diria uma obra, eu diria um pedido, diria um desejo. Quanto mais o desejo for santo na demora cresce, se diminui é porque não é de Deus. O que é que essa primeira parte, Padre, o senhor está no primeiro versículo, você vê como é forte. Quais são as palavras que se tira? Perseverança, insistência na oração. Mas tem mais. Vamos seguir o texto? Mas ele não lhe respondia palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe pediram, dizendo: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. O que os discípulos pediram? De novo, o que os discípulos pediram? Leia. Manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Bonito para a cara dos discípulos, né? Pedro, Paulo, João, André, Filipe, Bartolomeu, bonito para a cara deles, né? Ó Jesus, manda embora essa mulher, chega, ela fala demais, ela tem síndrome da língua irrequieta, manda embora, vamos. Impressionante que não faz muito tempo que os discípulos também pisaram na bola, quando o povo estava com fome, era tarde, 3 dias escutando no deserto, Jesus falou: eles estão com fome. O que Jesus falou? Manda embora logo, porque depois o que nós vamos fazer com essa multidão aqui, esses famintos aqui, vamos fazer o que no deserto? Manda embora logo, Jesus, antes que entardeça. São meio covardinhos esses caras. O interessante é que Jesus vira, e se você achava que ele estava em silêncio, aqui fica pior. Qual foi a resposta? O que Jesus falou? Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Nossa, você tem noção, se de repente você rezando, você fazendo penitência, você pedindo a libertação de um filho, gente, libertação de um filho, libertação de um marido, libertação de um drogado, você rezando, de repente você dentro da igreja, o padre chegar e falar: vai embora minha filha, chega, não aguento mais te ouvir. Aí os discípulos disserem: Jesus, dá um jeito nela. Imagina Jesus virar para você e falar: ó minha filha, vai embora, que eu não vou resolver teu problema, porque eu vim primeiro resolver o problema dos judeus. Eu me pergunto, como você reagiria? Como você reage diante da missão? Eu vou perguntar uma coisa muito simples. Você faz, e depois que você recebe é descaso. Como você reage? Cata teu picuá e vai embora? A vontade é, não é? E eu insisto nesse aspecto. Toda vez que você sentir o silêncio de Deus, não recue, tá?
Escutou? Vai levar para a tua vida? Por quê? E às vezes alguém vai dizer assim: padre, quando a gente esmurece na oração, como é que a gente faz para se levantar? Quando a gente desaprende a rezar, quando a gente esquece de rezar, o que a gente faz? Você sabe o que Santa Teresa ensina? Alguém já ouviu falar de Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora? Uma vez perguntaram para ela, uma noviça, e eu diria que às vezes a gente se pergunta: bom, eu tive uma época que eu rezei muito, eu rezei bastante, mas depois eu não sei o que aconteceu, que eu fui largando de rezar, eu fui largando, não sei, eu era do apostolado, eu recebia a capelinha, eu rezava o terço, eu ia, mas de repente larguei, como é que eu faço agora? Uma vez perguntaram para ela, sabe qual foi a resposta dela? Você quer saber? Não senti firmeza, sinal que não quero, eu vou passar para frente. Para o mal de ter deixado de rezar, só há um remédio: recomeçar. Simples, né? E eficaz. Às vezes a gente pensa que é tão complicado e não é. Para o mal de ter deixado de rezar, só há um remédio: recomeçar. Sentimento de culpa, preocupação se Deus está bravo com você. Gente, Deus está bravo? Não. Deus é sempre amor. Recomeça. Essa mulher, eu falava da impertinência. A impertinência na oração agrada a Deus? Sim ou não? Sim. A perseverança agrada a Deus? Sim. Portanto, Deus silenciou. Não é que Deus, por favor, não é que Deus tenha, Jesus no caso, tenha sido maldoso com ela. Ele simplesmente quis testar se o que ela pedia era de fato bom. Porém, falando de insistência, eu gostaria de lembrá-los que a insistência, a perseverança, a persistência na nossa igreja soma-se a um ministério importantíssimo que chama-se intercessão. Gente, feliz de quem tem esse ministério e feliz de quem tem um intercessor. Essa mulher, a cananeia, no silêncio de Deus, no silêncio de Jesus Cristo, ela recuou. E isso nos ensina que mesmo nas nossas incompreensões, mesmo se você encara o teu trabalho como missão, rezar como missão, se você encara como missão, não é na primeira dificuldade a recuar, não é no primeiro silêncio de Deus que você abandona, não é no primeiro deserto que você desanima. Mas por quê? Porque ela ainda foi testada mais uma vez. Quando que ela foi testada? Ela foi testada na sequência do texto. Quando Jesus responde para ela, e eles manda ela embora. Qual a resposta que Jesus fala para ela? Repita para mim, você está com a Bíblia aberta. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Você podia falar: puxa, por que Jesus agiu assim? Lembre-se que Jesus, ele era verdadeiramente homem. Era ou não? Sim. Assumiu a nossa condição humana? Sim. Menos o pecado. Pois bem, se ele assumiu menos o pecado, ele estava dentro da própria cultura do seu povo. E qual era a cultura que Jesus estava imbuído? A cultura de que quem eram os destinatários da salvação? Eram os judeus. Quem eram os primeiros destinatários da salvação? Eram os... Portanto, Jesus veio com essa visão de ajudar somente os judeus. Essa mulher,
eu falava que Tiro e Sidônia significa força e caçada. Força e caçada. Não foi só Jesus que foi buscar abrir o seu ministério, ele foi forçado. A mulher de Tiro e Sidônia forçou Jesus a abrir o leque da sua missão. A mulher teve um papel importante na presença de Jesus. Aquele que foi estimulado a libertar o demônio, também foi estimulado a quebrar o seu próprio preconceito. Nossa, padre, isso é muito sério, porque Jesus, enquanto judeu, achava que a sua missão estava restrita ao povo judeu. Se você lembrar de Atos dos Apóstolos, quantas comunidades sofreram para abrir além do judaísmo? Lembra das brigas homéricas, dantescas de Paulo e Pedro? Se devemos ou não pregar aos judeus, ou pregar além Jerusalém, além Judeia. Você lembra do primeiro concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro é consultado e diz: cabe ao Espírito Santo e a nós, vamos evangelizar aos pagãos. Tudo isso nos faz perceber, porque Jesus dá uma resposta, e a mulher insiste dizendo: Senhor, chegando, bom, primeiro eu quero voltar ao versículo, não fui enviado para as ovelhas, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel é a Judeia. Como é que foi a atitude da mulher? Mas ela foi, prostrou-se diante dele dizendo: Senhor, socorro. Intercessão, gente. Aqui eu gostaria de ter tempo hábil para trabalhar com vocês, mas eu deixo como dica, eu até separei Êxodo capítulo 32 versículo 7. Êxodo capítulo 32 versículo 7. Jesus disse: eu não vim senão para o povo de Israel. A mulher foi embora. Você vai deixar de fazer as novenas? Você vai deixar de ir no grupo de oração? Você vai deixar de ter a tua missão na pastoral, no movimento? Qual foi a atitude da mulher? Se prostrou, não foi? Se prostrou e rezou. Isso não te faz lembrar Êxodo? O Senhor falou a Moisés: vamos, desce, pois corrompeu-se o seu povo e tiraste do Egito. Bem depressa desviaram do caminho que lhe prescrevi, fizeram um bezerro fundido, prostraram-se e ofereceram sacrifícios diante dele, dizendo: Israel, aí tens os teus deuses. Moisés aplacou o Senhor seu Deus e disse: por que, ó Senhor, se inflama de tua cólera contra teu povo? Porque libertaste do Egito com grande poder e mão forte. Porque devíamos os egípcios comentar: foi com propósito sinistro que os libertou do Egito, para matá-los na montanha e exterminá-lo na face do Senhor. Renunciai, ó Senhor, o furor da tua ira, e desiste de fazer o mal ao teu povo. Lembra-te de teu servo Abraão, Isaque e Jacó, com os quais lhe comprometestes por juramento, prometendo-lhe: tornarei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Toda essa terra de que vos falei eu vos darei como os descendentes, como posse perpétua. Moisés desceu de novo do monte, trazendo as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados, na frente e no verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escrita era escrita de Deus gravada sobre as tábuas. Josué ouviu a algazarra do povo que gritava e disse a Moisés: são gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não, são os gritos de vitória. Não são gritos de vitórias, nem grito de derrota. O que eu ouço são danças e canções. O que é que Moisés fez diante de Deus no Monte Sinai? Intercedeu. Deus iria usar da cólera
Deus iria exterminar, e nós precisamos dessa intercessão. A mulher se prostrou, ajoelhou, insistiu. Tem mais. Jesus quer despertar nessa mulher confiança. Veja, gente, a mulher se prostra diante de Jesus. Que gesto de humildade. Lembre-se, ela era uma judia, ela era chamou ele de filho de Davi, chamou ele com um nome maravilhoso, um título messiânico. E o que ela recebeu dos discípulos? Manda embora. De Jesus, o silêncio. Ela se prostra, olha o texto, ela se prostra, fica de joelhos e disse: Senhor, socorro, Senhor, socorro. Repita comigo: Senhor, socorro. De novo: Senhor, socorro. Em resposta disse ele: não é conveniente tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Jesus, que resposta! O bom pastor fala isso. Não se deve tirar o pão da boca da mesa e dar aos cachorrinhos. Ô Jesus, gente, eu falei, Jesus ele era judeu, e cachorro andava na casa de um judeu? Não. Se você pegar um texto do Provérbios, você sabe, um texto de Provérbios diz assim, não me lembro o texto: como os cachorros que voltam ao seu vômito, é insensato aquele que fala tagarelices. O cachorro para o judeu era desprestigiado, e os judeus tinham os pagãos como cachorros. Jesus não tem coragem de dizer os cachorros, ele usa o diminutivo, que ele diz como cachorrinhos. Mas no fundo, ele não está chamando aquela mulher de quê? Vamos falar baixinho para Jesus não escutar. Como é que Jesus chamou a mulher? Jesus, bravo, né? Nunca tinha percebido isso? É forte. Quando Jesus diz os cachorros, não é digno tirar comida da mesa para jogar para os cachorrinhos. Ele está falando para uma mulher que está pedindo socorro, Jesus. Em outras palavras, ele está chamando a mulher de cachorrinho. Gente, essa mulher, por que eu peguei esse texto num retiro do dia do bom pastor? Porque essa mulher é o melhor modelo, o exemplo, o estereótipo, o modelo de uma pessoa que não se dobra, de insistência, de perseverança. Ela é a Santa Mônica, ela é a Santa Rita, ela é o exemplo da mãe dedicada, da esposa dedicada, da igreja orante, que ela é capaz de mudar até o próprio pensamento de Jesus. Aqui é uma teologia que eu poderia discorrer horas. A oração pode mudar o nosso destino? Por incrível que pareça, pode. A oração é capaz de mudar o que estaria para acontecer em nossa vida. Gente, isso é muito sério. Isso daria fogueira, viu? Isso daria Santa Inquisição. A nossa oração pode mudar o que iria acontecer na minha vida. Aí você tem tudo o que você precisa para falar e pensar na perseverança das tuas orações. Qual foi a resposta da mulher? Por favor, vamos ao texto. Qual foi? Jesus, volto de novo à resposta de Jesus.
Ela diz: socorro, Senhor. Em resposta ele diz: não é conveniente tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: respondam para mim. Sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. O que ela respondeu? Não entendi, padre. Para um cananeu, para uma libanesa, não há problema de ter um cachorro dentro de casa. A mulher está dizendo: eu não estou pedindo o pão da mesa dos filhos, eu estou pedindo a oportunidade de estar embaixo da mesa e os farelos que caírem, eu me alimentar. Eu pergunto para você, no banquete da misericórdia de Deus, não há sempre migalhas? A misericórdia de Deus não é infinita? E não há misericórdia para todos? Foi diante disso que Jesus teve o seu pensamento mudado. E olha para a mulher e diz: é grande a tua fé, a partir de agora a tua filha está curada. Filhos, filhas, a partir desses textos, veja o que nós temos ali. Como que você lida, insisto em dizer, com o silêncio de Deus? Você é uma pessoa perseverante na oração? Como que você lida com a sua oração quando diminui? Você sabe recomeçar? Você entende que perseverança e insistência, e às vezes o silêncio de Deus, não é uma demora, e a demora ela faz os desejos de Deus crescerem? Você compreende que mesmo diante das dificuldades, você é chamado a se prostrar, a se ajoelhar diante de Deus e não sair da presença de Deus? Você consegue perceber que não tem onde recorrer, que aquela frase de Pedro: aonde iremos nós? No final de João capítulo 6, que a semana inteira nós estamos lendo, quem é de missa diária: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Os vossos pais comeram o pão no deserto e sentiram fome, mas eu lhes dou um pão diferente, a minha carne eu lhes dou, o meu sangue eu lhes dou. E olha a frase de Jesus. O português é muito, a língua portuguesa ficou chato agora, mas Jesus diz: quem comer a minha carne, quem comer-me, está na Bíblia, tem eternidade. O que a multidão disse? Não, eu vou embora. O que você diz é um absurdo, eu vou embora. Você pensa que Jesus recuou? Ficou chorando? Ai, porque os apóstolos me abandonaram. Virou para eles e disse: vocês também querem ir? Tchau. Mas se querem me seguir, terão que ter parte comigo. O texto dessa mulher, esse texto da cananeia, é para que nós tenhamos fé. Nós estamos no ano da fé. E qual foi o maior elogio que Jesus disse? Grande é a sua fé. Eu pergunto: quem tem fé, levante a mão. Agora eu não vou olhar, vou ficar de descosta. Quem achar que tem uma fé grande, fica com a mão levantada. E eu vou olhar e eu gostaria de não ver nenhuma mão levantada. Ah, é? A senhora está com a mão fé grande? Então diga para aquela montanha que se arranque e vai para o mar. Eu disse que eu não queria ver nenhuma mão levantada, porque se a tua fé e a minha fé fosse grande, do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a uma montanha: se arranca e vai para o mar, e ela iria.
Se a nossa fé fosse sincera, autêntica, menor que o tamanho da cabeça de um alfinete, porque se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha o elogio, grande é tua fé. E por que Jesus elogiou que aquela mulher tinha fé? Porque ela fez milagres? Não. Porque ela pregou sobre Jesus? Não. Porque ela ia na missa? Não. Porque ela foi insistente na oração, e pronto. É isso que nos falta. Jesus não quer que nós fiquemos com o lado espetaculoso da fé. Ele quer que nós tenhamos fé. Gente, o Papa Emérito Bento XVI, agora no Castelo Gandolfo, provavelmente vai para o monastério dentro do Vaticano. Ele não podia ter sido mais feliz de propor um ano da fé. Deixou, renunciou. Mas eu acredito que ele, na assistência do Espírito Santo, na sua infalibilidade papal, ele percebeu que nós católicos precisamos redescobrir a fé. Em quem? Em Jesus Cristo. E não é uma filosofia, é uma pessoa, o crucificado Jesus, o Jesus bom pastor. Nós não somos uma doutrina filosófica, nós não somos uma igreja de filosofias e teologias. Eu acredito, você acredita, e temos que acreditar em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Não sei se você compreende que faz toda a diferença, porque eu percebo que o Papa, claro que nós temos que, eu falava de anunciar para aqueles que estão fora da igreja, sair do aquário, e me dói muito, quando eu vejo, até na sala de aula, professores, haja vista a violência, né? Meu Deus, temos que rezar pelos professores, mas isso não é culpa da sociedade, isso é culpa do pai e da mãe. Isso é culpa do pai e da mãe. Não tem que botar policial na porta, tem que fazer pai e mãe parar de botar filho no mundo só para ter e não para educar, porque educação é dentro de casa. Um pai que ama, educa. Um pai e uma mãe que ama, cobra. Um pai que ama, uma mãe que ama, diz não. Porque toda vez que só fica no sim, está errado. E a maioria dos pais não querem compromisso. Não vou cobrar para não ser cobrado. Mas tirando esse lado, é que eu falava dos professores, é impressionante como nós olhamos para a realidade hoje, e somos chamados a catequizar, a ir além. Eu fico triste quando eu vejo nas escolas, essa criança é uma criança problema, vamos tirar. Às vezes fazemos isso na catequese, ora, fazemos isso nas nossas pastorais. Quem somos nós para tirar? Jesus desistiu de alguém? Se ele foi capaz de se abrir uma cananeia, que porcaria de cristão sou eu, que tendo Jesus como bom pastor, eu não aceito pastorear? Ele é pastor das ovelhas machucadas, e às vezes as nossas paróquias não aceitam os machucados, querem o santinho de pau oco. Às vezes nós ficamos com aqueles que não nos dão trabalho, que são tudo cara de água benta, tudo um farisaísmo puro. Eu digo isso porque me incomoda. Nós estamos no dia do bom pastor. Você percebe? Jesus foi aberto a uma cananeia, e nós ficamos nos nossos pequenos guetos, minha pastoral, meu movimento, e eu, e nunca saio, nunca largo o osso, sou sempre o cacique da história, ninguém presta para assumir meu lugar. Que bela liderança você é, que linda liderança você é, até nos grupos de oração, em todo lugar. Quando o Papa propõe esse anunciar, de fato precisamos, gente, precisamos.
Será que nós estamos dispostos a receber o diferente? Será que nós estamos dispostos a sermos perseverantes conosco e com os outros? Será que estamos dispostos a aceitar o outro em nossa vida? Bom, desse texto tem muita coisa. O silêncio de Deus. Eu quero que agora você vá anotar, vou ditar. Quais são 5 pontos a serem observados nesse texto, que você vai rezar outras vezes? Qual o texto que o padre está falando? Digam para mim. Mateus 15, 21 a 28. Essa mulher vai ser um exemplo de vida para mim e para você. Primeiro ponto, o silêncio de Deus. Se você quiser falar, tiver espaço, a pedagogia da hora de Deus. Segundo, aspecto importante, a menção aos pagãos, que é a mudança da mentalidade de Jesus. Essa mulher provoca algo na vida de Jesus impressionante. Terceiro, insistência, perseverança. Insistência, perseverança é algo impressionante nesse texto. Quarto, proclamação da grandeza da fé. Como é grande a tua fé, mulher. E tem o quinto ponto que eu escrevo, você escreve e eu trabalho agora. A salvação da filha. Pois bem, se você olhar no texto, Jesus faz um tremendo elogio à mulher. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. Você percebe que a fé daquela mulher, gente, mais provada do que ela não tem. Se ela levou, olha o nome que ela recebeu de Jesus, eu tenho até vergonha de falar, né? Cachorrinha. E ela não recuou. Grande é a sua fé. E a sua fé é tão grande que seja feito o que desejas. Você percebe como Jesus não falou? Jesus falou, tua filha fica curada? Falou? Não. Jesus falou, seja feito o que? Lembra que eu falei do desejo? Como é que se sabe, se conhece Deus? Lembra do discípulo, gente, que ele perguntou para o mestre? O que o mestre fez com aquele que eu peguei o Sidney aqui, para batizar no nome de Jesus? O que fizeram? Afundou, e ele se batia com o desejo da água, de ar, não foi? Olha o que Jesus, olha o verbo aqui, gente, olha como as coisas se encaixam. Grande é a tua fé, seja feito como... A nossa oração tem que ter o desejo puro. Opa, tem coisa nova aqui, gente. A nossa oração, por que Deus silencia? Para que os nossos desejos sejam autênticos. Porque Deus silencia para que as nossas preces sejam testadas. Seja feito, Ele não disse, mulher, tua filha está curada. Ele disse, seja feito o que desejas. Lembra como nós começamos um retiro ontem? Eu dizendo, não peça nada para Deus, deixa Deus te dar o melhor. Seja feito o que tu desejas, seja feito o que tu queres. A mulher tinha claro o que ela queria, e a graça veio. O quinto ponto, qual foi? A partir daquela hora, a filha ficou curada. Mães, pais, eu quero que você leve desse retiro, tem tanta coisa, mas eu quero muito que você leve desse retiro esses textos, a samaritana, Bethesda. Ontem me faltou algumas analogias, que a equipe está muito, assim, o pessoal comentando.
Vamos ver se vocês lembram. 5 pórticos, 5 chagas de Jesus. Alguém acrescentou hoje 5 maridos. E alguém acrescentou ontem a Lília 5.000 pessoas, que são vocês. Que coisa linda, né? Eu diria, na vida da samaritana, 5 maridos e Jesus foi o 6º. O amor verdadeiro. 5 pórticos. 5 pórticos. E de novo aparece Jesus, o 6º, o que curou. 5 chagas no Cristo, 5.000 pessoas, e a graça que você vai levar para casa é a 6ª. Queridos filhos, você sabe, tem um texto antigo, mas eu gosto muito, você já deve ter ouvido, e mesmo que você tenha ouvido, sempre é bom ouvir de novo. Contaram que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada de anos de preparação. Como queira a glória só para si, resolveu fazer a subida da montanha sozinho, sem companheiros. Durante a subida, foi ficando tarde, mais tarde, e ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar, sendo que continuou subindo, e quando ele estava lá em cima, ficou escuro. A noite era muito densa, naquele ponto da montanha, e à noite não se podia ver coisa alguma, tudo era trevas, visibilidade zero, a lua, as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir, o caminho estreito, a poucos metros do topo, ele escorregou, precipitou e caiu numa velocidade vertiginosa. Enquanto aquele alpinista descia, numa queda que lhe restaria a morte, esbagaçado lá embaixo, de repente, houve um fortíssimo solavanco, e esse alpinista, por sorte, estava amarrado, e ele ficou preso perto das rochas, ficou numa solidão, escuro, frio, amarrado por uma corda. Naquele momento, o alpinista, que quando subiu era orgulhoso, pois quis subir sozinho, se deu conta da sua fragilidade e o quanto seria importante ter um companheiro. Estava só, era noite, era frio, o medo da morte lhe chegou, e ele começou a dizer: meu Deus, socorro! Pela segunda vez: meu Deus, socorro, me salva! E pela terceira vez, chorando: meu Deus, eu não quero morrer aqui, me salva. E de repente, o alpinista escutou uma voz: o que você quer que eu te faça? Disse o alpinista:
Salva-me, meu Deus, salva-me. E a voz lhe disse: você crê que realmente eu posso te salvar? Respondeu o alpinista: sim, Senhor, eu creio que podeis me salvar. Disse a voz: corte a corda. Depois de um profundo silêncio, o alpinista se agarrou mais ainda na corda e não a cortou. Por que duvidas? Perguntou a voz. Eu posso salvá-lo, você crê? Sim, eu creio, Senhor. Corta a corda e verás a glória de Deus. No outro dia, quando o sol apareceu, a equipe de resgate encontrou o alpinista agarrado na corda, morto e congelado, a 2 metros do chão. Não acreditou. Às vezes, nós estamos a 2 metros da graça, morrendo e agarrado, e dizemos que acreditamos em Deus. Eu creio, Senhor. Corta a corda e verás a maravilha do Senhor. Faltou pouco. Faltou pouco. Senhor, faça-nos ter essa fé, a fé que essa mulher teve. E eu quero levar você à oração agora. Você vai deixando a Bíblia, você vai ficando em pé. Quem sou eu para pensar que tudo posso sozinho? Enquanto eles vão, vai achando-se a letra. Eu quero que você feche os seus olhos. Quem sou eu? Corta a corda. Socorro, filho de Davi, tende piedade de mim. Vai embora, mulher. Vai embora. Vai embora. Jesus manda ela ir. Senhor, minha filha está morrendo, minha filha está doente, minha família está doente, estou passando tribulações, Senhor, eu preciso. Socorro. Corta a corda. Seja feito conforme desejas. Seja feito conforme desejas. Seja feito conforme desejas. Quem sou eu para pensar que tudo posso sozinho? Quem sou eu para achar que tudo posso sem o teu amor, sem a tua mão, sem o teu olhar, sem o teu perdão? Eu nada posso. Vem olhar pra minha
história e saciar minha alma, transformar minha água em vinho, curar meu coração com o teu amor, com a tua unção, vem me conduzir, dá-me direção, vem tocar em mim, neste meu amar, vem de compaixão, vem comigo andar. Em ti tudo posso, Senhor. Eu quero que nesse momento você entre em oração com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quem sou eu? E às vezes nós queremos andar sozinho. Lembra a história do alpinista? Sozinho, sou nada. Você sozinho não é nada. Na família, Senhor, socorro, filho de Davi, tem de piedade de mim. Que tudo posso. Nós vamos começar de novo. Eu quero ad libitum, vai. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu quero que você pense, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para achar que podemos alguma coisa sozinho? Eu tenho me perguntado muito, qual o segredo do bom pastor, gente? É deixar que o Senhor nos encontre. Às vezes, acredite em mim, você diz que Jesus é o bom pastor, mas você não deixa Jesus cuidar de você. Jesus é o bom pastor e Ele está dizendo, vem, eu vou curar as tuas feridas. Quando eu falo curar as feridas, você já viu ovelha, às vezes cria berne, é nojento, mas é verdade, ovelha, cabrito cria berne, e quem cuida precisa tirar, passar Ivomec, e arrancar, curar, se não dá aquela mosca, sabe aquela mosca de chifre, aquela varejeira, você se deixa cuidar por Jesus? Não. Aí que está o erro. Você está machucado, ferido e teimoso. É igual aquela pessoa que está doente, vai no médico, não vou. Vai no médico, não vou. Depois dá câncer. Aí corre. Antes que você precise ir para uma UTI, quem sou eu para pensar que eu posso sozinho? Jesus me ajuda. Diga comigo, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Jesus cuida de mim. Jesus cuida de mim. Eu sou tua ovelha. Eu me deixo pastorear. Eu me deixo cuidar. Eu quero ser parte do teu rebanho. Eu quero ser parte. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Cuida de mim. Cuida de mim. Transforme minha água em vinho. Transforma minha vida. Transforma minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu Senhor. preciso. Eu preciso. Levante a sua mão e reze comigo. Cada um colocando diante de Deus suas necessidades. Senhor Jesus, nos abençoe com a graça e bênção do céu. Senhor, bom pastor, cuida de nós. Senhor Jesus, que eu tenha essa perseverança dessa mulher da Cananeia,
que eu não desista nas primeiras dificuldades. Diga, Jesus, que eu seja perseverante. Diga, seja perseverante. Jesus, que eu seja persistente. Jesus, que eu seja persistente. Que eu não desanime. Que eu não desanime. Que eu persevere na oração. Que eu persevere na Que eu oração. continue nas minhas buscas. Que eu continue nas minhas Jesus, bom pastor, Jesus, bom pastor, cuida de mim. cuida de mim. Não desanime de mim. Não desanime. Tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo. Cantemos. Quem sou eu pra pensar que tudo posso sozinho? Quem sou eu pra achar que tudo posso sem o teu amor, sem a tua mão, sem o teu olhar, sem o teu perdão? Eu nada posso, meu Senhor. Todos juntos cantando. Vem olhar pra minha história, olhar pra minha história e saciar minha alma, E saciar minha alma. transformar minha água em vinho, Transformar minha água em vinho. curar meu coração Curar meu coração. com o teu amor, Com o teu amor, com a tua unção, vem me conduzir, dá-me direção, vem tocar em mim, neste meu amar, tem de compaixão, vem comigo andar, com o teu amor, levanta a mão pro céu, tua unção, vem me conduzir, dá-me direção, dá-me direção, vem tocar em mim, este meu amar, vem de compaixão. diga com o teu amor, vem tocar em mim, Com o teu amor, com a tua unção, vem me conduzir, dá-me direção, vem tocar em mim, neste meu amar, vem de compaixão, vem comigo andar.